Custo por lead, CPL, dropship, lançamento, tráfego pago, CAC. Com certeza você talvez não saiba o que significam cada um desses termos, e é por isso que eu decidi criar esse vídeo, que é marketing digital para iniciantes. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é marketing digital, quais são os caminhos possíveis e qual é o caminho que eu recomendo. Fechou? Dentro desse caminho que eu recomendo, eu também vou te explicar como dar os primeiros passos. Caso você não saiba, meu nome é Gabriel Lima e eu utilizo o marketing digital para vender alguns produtos faz mais ou menos uns 3 anos. E nesse vídeo eu quero te ensinar a fazer o mesmo, beleza? Eu queria que você prestasse muita atenção na frase que eu acabei de dizer. Ó. Eu falei que eu utilizo o marketing digital para vender alguns produtos. Eu não disse eu trabalho com marketing digital. E por que eu utilizei a segunda frase e não a primeira? Porque quando você trabalha com marketing digital, parece que o marketing é o fim por ele mesmo. É meio que um curso que ensina a vender curso, que outra pessoa compra para vender curso, e aí fica num looping muito grande. É como se fosse um esquema de pirâmide. Talvez tenha aí na sua cidade alguma organização ou empresa que a pessoa entra para vender alguns produtos, e aí ela pode chamar outras pessoas para também venderem esses produtos, e ela ganha uma comissão em cima da venda da pessoa que ela trouxe. E aí, no final das contas, vale mais a pena chamar mais pessoas para vender esse produto do que tentar vender esse produto. Enfim, você certamente deve entender do que eu estou falando como esquema de pirâmide. E quando a pessoa tem isso, um curso que ensina a vender curso, é, é pirâmide mesmo. Mas quando ela usa o marketing digital como uma ferramenta para escalar as vendas dela de qualquer que seja o produto, aí não é pirâmide, é marketing digital, é utilizar a ferramenta. Então, pensa sempre em marketing digital como uma chave de fenda, como uma ferramenta que você tem na sua casa, que você vai utilizar para fazer alguma coisa, beleza? No caso, o objetivo do marketing digital é escalar as vendas de um determinado produto. Esse produto ele pode ser físico, ele pode ser um produto online, ele pode ser um evento, ele pode ser qualquer coisa, fechou? Então agora que você já sabe o que é marketing digital, quais são as formas mais comuns de utilizar o marketing digital para vender produtos? Tem várias. Dropshipping, PLR, afiliado, lançamento, perpétuo, várias e várias e várias. As que eu vou explicar, as que eu não gosto primeiro e vou explicar porque eu não gosto delas. Dentro dessa grande bolha chamada marketing digital, tem como você vender produtos de outras pessoas. Já deve ter ouvido alguém falando assim, você nem precisa ter o produto, é só você trabalhar com alguém que tem o produto, alguém que já tem essa parada. E eu particularmente não gosto muito disso, especialmente se a sua porcentagem for baixa, como é o caso do afiliado. E por que eu não gosto de não ser o dono do produto? É porque se o verdadeiro dono do produto, a pessoa que tem a maior porcentagem desse produto, ela decidir parar de comercializar aquele produto, acabou a minha fonte de renda. Então imagine que você demora aí alguns meses, talvez até alguns anos, para fazer uma renda de 20, 30 mil reais por mês como afiliado de um determinado produto. Aí o dono desse produto fala assim, ó galera, para mim acabou, já era, corta o produto. Todo o trabalho que você gastou aqui, já era, você vai ter que ir atrás de outra pessoa e começar a vender como afiliado de outra pessoa. É lógico que você pode fazer vários, né, sei lá, você tem ser afiliado de 5 produtores diferentes, mas eu não sei, eu sinto que você sempre corre um risco quando você não é completamente dono do negócio. O mesmo vai acontecer com PLR e Dropshipping, que eu não vou explicar nesse vídeo, só para não ficar um vídeo muito longo. Mas caso você queira saber cada uma das formas de ganhar dinheiro com a internet, ou de fazer dinheiro com a internet, que é uma expressão que eu gosto mais, tem um e-book aqui embaixo, e você pode comprar ele. É um e-book que eu fiz que eu explico cada uma das formas, explico as vantagens e desvantagens. Na minha opinião, ficou um e-book bem completo, porque em cada uma delas eu coloco alguns casos que eu conheci, né? No afiliado eu conto a história de uma moça que eu conheci, e vou contando outras das minhas experiências pessoais também, beleza? Basicamente, eu não gosto quando você vende um produto que ele não é seu ou que a sua porcentagem seja muito baixa. Daí, Gabriel, então como é que eu vendo um produto que é meu ou que a minha porcentagem é muito alta? Aí é o mercado de infoproduto, onde você consegue
cobrar até 50% da comissão da venda e, às vezes, se você for o dono do conhecimento que gerou o produto pode ser seu. E esse, na minha opinião, é o melhor cenário. Por que ser dono do produto faz ser o melhor cenário? Porque agora você é portador de tomar todas as decisões. Não tem como chegar alguém um belo dia e cortar a sua fonte de renda, beleza? E aí, como é que a gente vai usar agora o marketing digital para vender infoprodutos? Basicamente, tem dois grandes funis que você pode utilizar. Funil é o caminho que o seu cliente faz para comprar o seu produto. E por que chama funil? Né? Se você imaginar um funil, é aquele que tem uma boca aqui grande aqui e vai ficando pequeno à medida que passa para cá. É uma pirâmide invertida para te ajudar. Chama de funil porque normalmente a cada etapa do seu funil vai diminuindo o número de pessoas. Então vamos pensar no funil de um lançamento, por exemplo. Lançamento digital é uma estratégia de vendas que ela pressupõe represar as vendas, ela cria uma alta demanda antes de abrir o carrinho. Abrir o carrinho é uma expressão que a gente usa para começar a vender, e aí no dia que começa a vender, como tem uma grande demanda, essas pessoas compram, formando um grande volume de vendas. Imagina, por exemplo, que a Coca-Cola decide que ela não vai mais vender Coca-Cola. E o único dia que você pode comprar Coca-Cola é o dia 24 de dezembro, ali perto do Natal. Você concorda comigo que provavelmente o que vai acontecer é ter um pico muito grande de vendas, já que no dia 23, 22, 21, 20 e por aí vai, você não poderia ter comprado aquele produto. Você só pode comprar naquelas 24 horas. É isso que faz um lançamento. O lançamento ele pressupõe não vender o tempo todo, ele sacrifica essa possibilidade de vender o tempo todo para gerar um grande volume de vendas em uma determinada data, beleza? Se você fizer isso de forma orquestrada, vai valer a pena. E aí vamos pensar no funil do lançamento. O primeiro passo é a pessoa se inscrever no seu evento. Então tá aqui, ó, todo o número de pessoas que se inscreveu no seu lançamento. Aí do que ela se inscreveu no seu lançamento, ela vai para a primeira aula. Aí a primeira aula já é um grupo bem menor. Aí da primeira aula vai para a segunda aula, já é um pessoal bem menor. Aí da segunda aula vai para a terceira aula, já é um grupo bem menor. Aí da terceira aula vai comprar, né? Que no final da terceira aula normalmente ela compra. E aí é um grupinho bem menor. Isso aqui, que eu acabei de mostrar para você, é um funil, beleza? Essas aulas são justamente o que o pessoal chama de CPL, ou conteúdo de pré-lançamento, beleza? Tem esse CPL de conteúdo de pré-lançamento, como tem o outro CPL que é custo por lead. Lead é quando a pessoa se inscreve no seu evento, ou se inscreve no seu funil. Já que você já sabe o conceito de funil, é isso. Quando a pessoa se inscreve no seu funil, ela vira uma lead. Ela te deu o contato dela. Por que as pessoas vão atrás do contato das outras pessoas, né? Aliás, eu recomendo que você faça isso, inclusive. Que você tenha uma forma das pessoas te darem os contatos, seja o e-mail, seja o WhatsApp, o que for. As pessoas fazem isso porque as redes sociais, o YouTube, como a gente está utilizando aqui agora, ou o Instagram, ele não entrega o seu conteúdo para todo mundo que se inscreveu, que te acompanha ou que te segue. Então, como o YouTube e o Instagram eles não fazem isso, você precisa criar um novo canal de comunicação que você garanta que a sua mensagem vai chegar na sua audiência. O WhatsApp é um caminho desses, por exemplo. Se as pessoas me dão o número delas, eu consigo entrar em contato com todas elas através do WhatsApp, que eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar até elas. Esse vídeo que eu estou publicando aqui, ele certamente não vai chegar para todos os meus inscritos, mesmo que o meu número de inscritos seja relativamente baixo, porque eu estou bem no começo desse canal. Fechou? Então beleza, eu te expliquei agora como é que funciona o funil, como é que funciona o lançamento e vamos voltar lá no passo do infoproduto. Para vender um infoproduto, eu acabei de explicar que você tem essas duas técnicas, você tem o lançamento e o perpétuo. Vou aproveitar para te explicar o que é o perpétuo nesse exato momento. O perpétuo é quando te falei que o lançamento, você represa as vendas e vende numa data específica, certo? O perpétuo é diferente, é o contrário, você vende o tempo todo. Então, em vez de você tentar concentrar as vendas num único dia, você está o tempo todo vendendo. Você basicamente tenta vender todo dia aquele seu produto, fechou? E talvez para você pense, pô, Gabriel, então esse segundo aqui é bem melhor, porque aí o tempo todo eu tô vendendo.
Na minha experiência particular, a melhor coisa que você pode fazer é juntar os dois, tá bom? É ter o perpétuo e o lançamento no seu negócio. Seja você um iniciante ou não, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar um pouco melhor como fazer isso. Mas, basicamente, eu teria os dois. E vou explicar o porquê. Porque um pode gerar o caixa ou a audiência para completar o outro. Então, eu não vejo os dois como concorrentes. Vejo os dois mais como complementares. Beleza? E aí, nos dois casos, se você for partir para o perpétuo, se você for partir para começar pelo lançamento, você vai precisar da matriz fundamental para vender qualquer produto na internet, beleza? Especialmente infoproduto. O que eu vou falar agora serve para tudo, mas para infoproduto é pré-requisito, é necessário, beleza? É tipo comer, dormir e treinar para quem quer ganhar massa muscular. O que eu vou falar tem esse nível de importância, beleza? E que parada é essa? É produzir conteúdo. E é por isso, provavelmente, que você tem visto tantas pessoas produzindo conteúdo na internet. O objetivo dessas pessoas é vender através da internet. Algumas pessoas viraram creators, que é aquela pessoa que ela cria conteúdo para entretenimento, cria conteúdo de lifestyle. Então é um conteúdo que ele não vende. É um conteúdo que a pessoa ela cria uma audiência e aí às vezes ela faz uma publicidade, alguém chama ela para uma divulgação. Esse é outro tipo de negócio. É mais um negócio do influenciador, do creator e tudo. É um caminho que, na minha opinião, ele serve para um grupo muito limitado de pessoas. Gabriel, por quê? Porque é muito difícil você ter uma carisma muito grande a ponto das pessoas gostarem de você e quererem te acompanhar. Às vezes não só carisma, mas saco para ficar fazendo dancinha e essas outras coisinhas. Como você pode ver, é um mercado que eu não gosto muito e não recomendo muito. Portanto, vou falar do que eu gosto mais, que é infoproduto. E aí, como é que é o conteúdo de um infoprodutor? É um conteúdo que ele mostra, que ele prova que você sabe chegar na transformação que você oferece. Gabriel, como assim transformação? Todo produto, seja ele digital ou não, ele promete alguma coisa. Vou dar um exemplo. A Gol, quando você vai comprar uma passagem aérea. Você quer uma passagem aérea de São Paulo para o Rio de Janeiro. Basicamente, o que a Gol está te prometendo é que na hora tal, ela vai ter um avião lá, do qual você vai entrar nesse avião, e esse avião, a Gol está te prometendo que ele vai pousar no aeroporto do Galeão, em São Paulo. Eu fiquei na dúvida se o Galeão é em São Paulo ou Rio de Janeiro, mas enfim, ele vai pousar em São Paulo. Percebe que a Gol está te prometendo que isso vai acontecer. E a Gol, ela nem te prova que isso vai acontecer, ó, tá aqui um documento, um contrato, alguma coisa assim. Você só vê lá o destino numa tela, ela te promete que isso vai acontecer, você promete que isso vai dar certo, e basicamente você entra lá no avião. Observe que isso é uma promessa, fechou? Dentro do mundo das vendas digitais também tem promessas. Que promessas são essas? Vou imaginar o nicho de emagrecimento, que é um nicho muito famoso e muito grande. O especialista, que é a pessoa que produz o conteúdo, que dá as aulas, ela fala, olha, eu criei um método que ele ensina a emagrecer não sei quanto tempo, não sei de que jeito, né? Sei lá, com o poder da mente. Você emagrece 20 quilos com o poder da mente. Aí, agora que tem essa promessa, ela precisa criar conteúdos que provam que essa promessa é possível. Ela pode provar de várias formas. Ela pode provar, pode usar o depoimento de um aluno, ela pode mostrar um estudo científico, ela pode mostrar um caso prático, ela pode explicar a lógica por trás. Tem várias formas de fazer isso. O que você precisa levar desse vídeo para vender um infoproduto, o primeiro passo é ter uma promessa. Você vai precisar dessa promessa, tanto se você for para o perpétuo quanto para o lançamento. Uma vez que você tem uma promessa, você precisa começar a produzir conteúdo sobre a sua promessa. Então vamos supor, vou criar um caso real aqui, que você vai entender melhor. Vamos imaginar que a sua promessa vou olhar para os meus livros aqui e pensar em alguma coisa. Já sei, eu estou com um livro aqui que ele é um guia fácil para entender a Bíblia, beleza? Então vamos supor que você tem um curso de como interpretar as passagens bíblicas, fechou? Um curso completo de como entender a Bíblia em um ano. No final desse um ano você sair especialista da Bíblia, dando palestra, dando aula, pregando para cima e para baixo, fechou? Esse é o teu curso.
Agora, você vai começar a produzir conteúdos que mostram que você sabe fazer isso. Gabriel, como? Um conteúdo que você pode fazer, por exemplo, é ler um trecho da Bíblia e interpretar esse trecho. Então, você vai lá ler João 3,15, Mateus 4,22. Leu lá para a rapaziada. Aí você leu e interpreta. No que você interpreta, você pode terminar o vídeo dizendo, olha, eu tenho um curso completo onde eu ensino a interpretar cada passagem da Bíblia, e se você tem interesse nisso, aperta no link tal, aperta no link da minha bio e vai lá fazer sua compra. Fechou? Essa é uma forma de vender. Uma outra forma de produzir conteúdo é mostrar os erros. Mostrar os erros é excelente, normalmente. Então você pode pegar uma passagem bíblica que as pessoas interpretam errado. Sei lá, aquela do camelo, né? Tem uma passagem que Cristo fala que é mais fácil um camelo... Como é que é? Um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é uma passagem que as pessoas às vezes interpretam de um jeito muito errado. Você pega essa passagem, mostra por que as pessoas estão interpretando do jeito errado, mostra qual é a verdadeira interpretação e chama para comprar o seu produto. Imaginando que é um perpétuo, né? Senão, você poderia chamar para se inscrever no seu lançamento, se fosse o caso de um lançamento. Mas, basicamente, você sempre vai produzir conteúdos mostrando que você sabe aquele determinado conteúdo. Muito importante, tenta não mostrar o como no seu conteúdo. Por exemplo, nesse curso de interpretação de passagens bíblicas, se eu mostrasse uma forma da pessoa que está assistindo interpretar passagens bíblicas sem a minha ajuda, provavelmente ela vai fazer isso sem comprar o meu curso, sem comprar o meu infoproduto. Então, o grande objetivo é que você mostre que você sabe fazer sem mostrar o como se faz, beleza? E esse é o conteúdo bem feito. Então, esse eu diria que é a sacada principal do conteúdo. Eu anotaria isso se eu fosse você. E aí, basicamente é isso. Você vai produzir bastante conteúdo sobre a sua transformação e as pessoas vão começar a surgir na sua rede. Ponto muito importante. Você, eventualmente, vai utilizar de tráfego pago para distribuir o seu conteúdo. E aí vamos falar sobre tráfego pago, que eu tenho certeza que você já ouviu alguns conceitos e eventualmente você não sabe o que significam. Primeiro, o que é tráfego pago? A gente tem uma coisa que a gente chama de tráfego orgânico. É quando você publica um vídeo e ele organicamente é entregue para um número de pessoas. Só que aqui no YouTube, no Instagram, em qualquer rede social, esse tráfego orgânico ele tem uma limitação. Chega uma hora que o YouTube, o Instagram, o TikTok, eles vão parar de entregar o seu vídeo. E aí o que eu faço, Gabriel? Para o meu vídeo chegar em mais pessoas, você precisa virar para a plataforma e falar, olha, eu quero que esse vídeo X ele seja entregue para mais pessoas. E para isso eu quero investir R$50 nele. Aí a plataforma fala, não, beleza, com R$50 você vai aparecer para 10 mil pessoas, para 100 mil pessoas, sei lá. E aí ela vai pegar o seu vídeo e vai mostrar para esse grupo de pessoas. Gabriel, por que é importante investir em tráfego pago? Não dá para viver só de tráfego orgânico? Olha, em algum momento eu acredito que dava para viver só de tráfego orgânico. Em algum momento não. Posso te afirmar categoricamente. Tinham muitos projetos grandes na internet que viviam só de tráfego orgânico. Por quê, Gabriel? Porque estava tudo no começo. Agora, como tem muita gente publicando conteúdo, a chance de você não aparecer é muito grande. Porque o Instagram faz ali uma peneira para ver o que ele vai mostrar para as pessoas. Então, investir dinheiro no seu negócio é cada vez mais importante. E é por isso que eu gosto muito de juntar o lançamento com o perpétuo. Porque vamos supor que eu acabei de começar um projeto. Eu coloco o meu e-book ali na bio. Eventualmente, à medida que eu for produzindo conteúdo, o meu e-book vai começar a vender. Eu posso usar esse orçamento que o e-book trouxe para investir em distribuição. Essa distribuição vai me trazer mais pessoas. Essas pessoas vão comprar mais e-book. Eu posso usar esse mais dinheiro que foi feito com essas pessoas que vieram da distribuição para investir em lançamento. Beleza? Então é mais ou menos assim que eu gosto de fazer. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma aula só explicando como é que eu faço a estratégia do funil. Mas basicamente é isso. Você vai precisar investir em tráfego pago. E aí dentro do tráfego pago vai ter alguns conceitos que talvez sejam difíceis de você entender de cara. Vou explicar alguns deles. Número 1, e o mais famoso, né? O famoso custo por lead. Gabriel, o que é custo por lead? É o quanto você precisa investir para que a pessoa se inscreva no seu funil. Que o funil é o que eu expliquei
agora há pouco, né, todas as etapas. Então vamos imaginar que você gastou R$ 100 em tráfego pago e 50 pessoas se inscreveram no seu funil. Quanto é que é o seu custo por lead? É 100 dividido por 50, né? O quanto você gastou dividido pelo número de pessoas, isso vai dar R$ 2. Se eu não me engano, o cálculo é mais ou menos esse. Como eu estou só falando e não estou escrevendo, talvez eu tenha me perdido um pouco, mas eu imagino que seja isso mesmo, né? R$ 100 dividido por 50, naturalmente dá R$ 2, o mundo continua ok. Estou na dúvida se não seria 50 por 100 e 0,5, mas não é não, né? Não faz o menor sentido. Então, é isso. Seu custo por lead é de R$ 2. Então, esse é o primeiro valor importante que você precisa anotar. O outro valor importante que você precisa anotar é o que é CAC. CAC é custo de aquisição por cliente. Esse é bem interessante, porque ele mostra uma discussão bem legal. As pessoas normalmente acham que quanto mais barato for o custo por lead, melhor. E não necessariamente. Vamos supor que você gastou... o seu custo por lead é R$ 2 e com 100 leads você teve aí 2 vendas. Beleza? Quanto é que seria aqui o seu CAC? Custo de aquisição por cliente. Seria o valor que você investiu, que a gente não botou aqui, né? Vamos imaginar que você investiu também R$ 100. Beleza? Você teve 2 vendas, investiu R$ 50, né? Então você investiu R$ 50 conseguiu 50 leads, cada lead saiu por R$ 2. E aí você teve 2 vendas, ou seja, 2% de conversão. O seu CAC, que é custo de aquisição por cliente, é o valor que você investiu, R$ 50, dividido pelo número de vendas. Então é 50 dividido por 2, vai dar 25, beleza? Então mesmo que o seu custo por lead seja baixo, que é R$ 2, o seu CAC, custo de aquisição por cliente, está bem alto, que é R$ 25. Está muito mais alto do seu custo por lead. Como é que eu faço para faturar mais, Gabriel? Eu diminuo a distância entre o custo por lead e o CAC, beleza? Essa conversa do CAC já é um pouco mais avançada, então vou deixar um pouco mais de lado. Mas é um valor importante para você anotar aí. E basicamente no tráfego pago vão ter alguns conceitos que você vai usar um pouco mais, que é CTR, taxa de conversão da página, taxa de não sei o que, taxa de não sei o que. Basicamente, tudo isso é para aumentar ou melhorar, que a gente vai chamar de otimizar, esse funil que eu te expliquei. Então imagina que você tem aí um lançamento, né? As pessoas vão para a sua página de inscrição. E na sua página de inscrição, ela tem, sei lá, 10% de conversão. O que significa 10% de taxa de conversão da página de captura? Significa que 10% das pessoas que entram na sua página se inscrevem. Então, a cada 100 pessoas, 10 viram lead. Você percebe que eu estou perdendo 90 pessoas nessa etapa aqui do funil? Então, vamos supor que eu melhore o meu funil, que agora, em vez de 10%, ela sobe para 50%. 50% de taxa de conversão. O mesmo lançamento investindo a mesma coisa, provavelmente vai faturar 40% a mais, melhorando só uma etapa do meu funil. Esse é o poder de otimizar o seu funil, entendeu? É basicamente nisso que a gente vai trabalhando de lançamento em lançamento, de funil em funil. Fechou? Eu acho que ficou já um vídeo bem completo, acho que eu te expliquei vários conceitos, acho que deu para entender bastante coisa, por isso eu vou encerrar por aqui mesmo, que já tem quase 25 minutos de vídeo. Se tiver qualquer dúvida, coloque aqui embaixo, que para mim vai ser um prazer imenso te responder. Fechou? Valeu!